para todos. Vamos ouvir quem está connosco em linha ao telefone. Os nossos ouvintes e telespectadores. Começo a viagem por Peniche com a participação de um professor, chama-se António Moraes. Muito bom dia, António. Bom dia. Eu peço muita desculpa a não ouvir hoje a antena aberta como é meu hábito, porque entre o momento em que me inscrevi e este momento ocorreu o falecimento de minha mãe. Mas não quis deixar de estar presente convosco por uma razão muito simples. Esta situação de crise que o país vive era uma situação de crise anunciada. Os luxos, as vaidades, as confusões sistemáticas que foram instaladas nas mentes das pessoas de que era possível ter acesso a uma série de coisas sem ter substrato de trabalho e substrato financeiro. O povo português tem uma série de provérbios fabulosos. Antes que cases, vê o que fazes. Estão a dar um passo maior que a perna. Mas nós esquecemos tudo isto. Aliciados que as pessoas foram pela perspectiva de créditos fáceis, compra agora, pague depois, ainda não pagou, mas vá de férias, etc. Há toda uma panóplia de exploração financeira daqueles que ficam com os lucros e as mais-valias e, curiosamente, depois não pagam imposto nenhum. E que, de uma maneira psicológica, fazem uma pressão brutal para pessoas menos preparadas para as levar a um consumo desenfreado. Eu tenho alunos a desmaiar na sala de aula, com fome. Nas Caldas da Rainha, onde sou professor, na EBI, Santo Onofre, já me desmaiaram este ano alunos com fome. E quando se lhes pergunta o que comeram, dizem entre lágrimas uma bolacha e uma maçã, que era a única coisa que a minha mãe tinha para me dar. Não é com o otimismo que estão para aí a dizer que é preciso, de facto, criar emprego, criar oportunidades de emprego e dar hipótese às pessoas de trabalharem. E o sistema está todo viciado. Veja-se como são feitos os concursos. Quando são abertos concursos nas câmaras municipais, ainda que apareçam pessoas com habilitações superiores, normalmente são os da casa, porque o lugar foi aberto para quem já lá estava. Não há igualdade de oportunidades. Os gastos desmedidos que se fazem, os investimentos que são feitos para não se sabe bem o quê. Eu, por exemplo, não sou adepto de futebol, mas desloquei-me há dias ao norte e passei por uma série de estádios, nomeadamente o de Aveiro, e pergunto, mas isto serve para quê? Que utilidade tiramos nós do dinheiro que aqui enterramos? Que escolas é que isto não daria? Que empregos não daria? Que subsídios? Tenho 2 filhos licenciados, uma delas vai no terceiro curso superior e não encontram emprego. E são otimistas e lutadores. Quem lhes paga a fatura? Obviamente, o que estamos a fazer é hipotecar o futuro de Portugal. Ao dificultarmos estas situações de aposentar as pessoas, roubando descaradamente os direitos. Eu tenho 58 anos de idade, 40 de carreira, pedi a minha aposentação e o Estado rouba-me 20% daquilo que ainda me vai roubar com mais uma taxa. Mas que gente é esta? Será que os políticos deste país sofrem na pele estas consequências? Nós, cidadãos, mesmo num caso de emergência, temos que respeitar o orçamento, os limites de velocidade. Mas os senhores ministros, todos muito montados, podiam perfeitamente buscar mais um cidadão que buscar... Estamos a perder a qualidade na chamada telefónica com o António Moraes. Não sei se agora... E agora está... Estamos a ouvi-lo aos cortes, António. Então, e se eu passar para outro sítio? Agora estava bom, estava bom. Ok, muito bem. É assim, a situação é esta, quer dizer, ainda há dias vim pacatamente dos meus 135 no Cruise Control e passam por mim 2 carros de topo de gama, pirilampos, sem ninguém, num frenesim. Mas porquê? Essa gente não é igual a outra. Passem os seus secretários de Estado e os seus ministros a andar de transportes públicos. Poupem dinheiro aí. Veja-se os ordenados dos gestores de topo, que são sempre os mesmos. Mudam os 2 partidos de alternativa no poder, sai um, entra o outro. Para que é que se há de alterar os programas se as pessoas continuam, de facto, presas àquilo que lhes foi dito e não, de facto, a uma liberdade de consciência? A confusão entre o ter e o ser. Veja-se, quando agora se fala tanto deste homicídio do Carlos Castro, qual é a motivação? O desejo de ser famoso, a todo o preço, vendendo a alma ao diabo. As pessoas fazem tudo e mais alguma coisa. O que não encontram é, de facto, empregos. Porque os empregos são empresas, muitas vezes, que viveram de subsídios, que foram mal geridas, dolosamente e criminosamente abrem falência e, a seguir, abrem com os mesmos donos, no mesmo ramo, com outra designação e, a maior parte das vezes, até nas mesmas instalações. Mas será que sou eu que vejo isto? Eu queria dar uma palavra de solidariedade a todos os meus concidadãos que passam fome e que, infelizmente, vão estar continuados a passar fome.
Porque não são os discursos do governo, não são os seminários que nos resolvem isso. Essa gente funciona toda em circuito fechado. Deixam dos vossos gestais, venham à rua, venham às terras, venham à pobreza em que vive o povo português e à sua humildade, que curiosamente, quando há pouco o senhor que estava anteriormente e que só ouvia as palavras finais, falava na epopeia dos descobrimentos, pois é, mas quem foi o povo humilde, que esses grandes é que se apropriaram dos esforços para enriquecerem ainda mais. E é isso que nós temos assistido. Como é que é possível que as pessoas que vão para a política e que eram pobres de Jó tenham fortunas, mas todos eles, da A, B ou C, o dinheiro que gastam, os ordenados que oferem, mas será que se justifica isto? Será que há ministros neste governo e noutros, não é neste governo, há ministros, 17 e 18 assessores, pagos a peso de ouro, mas servem para quê? Se alguns até ganham mais que o ministro, então demitam o ministro e fique só o assessor, porque é tão esperto que sabe isso. É isso que é preciso dizer, cortem por aí, nas mordomias, cortem por aí, criem empregos. Criou-se a ideia de que os outsourcings, o contratar fora resolve o problema. Não é verdade. A qualidade é cada vez pior. Os serviços públicos não têm gente para fazer. Vem-se com a história de que saem 3 funcionários, entra um, não entra coisíssima nenhuma. Há gente que não tem funcionários para trabalhar e há gente que quer trabalhar e não encontra onde. Resta-lhes roubar. Resta-lhes assaltar. E no dia em que alguns dos nossos políticos passarem a ser vítimas de assaltos violentos, pode ser que a consciência lhes doa. Lembrem-se que nasceram exatamente da mesma forma que todos nós. Hão de morrer exatamente como todos nós. Por favor, durante a sua vida, lembrem-se que ao lado há gente que tem fome. E aquilo que alguns estragam dava perfeitamente para ajudar outros, criando empregos, criando investimento, dando empregos às pessoas. Repare-se que o que nós temos é todo um futuro hipotecado. Uma geração que tem habilitações que não encontra emprego, porque criminosamente deixaram criar cursos que não servem para coisa nenhuma. E até se dão ao luxo, já que estamos a falar disto. Há imensos concursos por aí em câmaras municipais e em outros lados, em que o que querem, por exemplo, não é um licenciado naquela área. Para ter a certeza que lá fica o amigo para quem se abriu o lugar, até se especifica um nome diferente do mesmo curso, com o mesmo currículo. Quando quiserem eu provisto em qualquer lado, à vontade. O que é preciso é nós, de facto, termos a consciência de que a nosso lado há cada vez mais gente com fome. Há cada vez mais gente sem esperança. E não é com discursos que nós lá vamos. Dê o Estado o exemplo. Unhas curtas, limpinhas, cortem nas mordomias, vendam lá os carrinhos, os leasings, andem de Volkswagen Polo, que é muito bom, também tem 4 portas, e nem precisa de batedor, nem andar a excesso de velocidade. É isso que é preciso fazer. Dignifiquem quem exerce funções públicas. Os pobres polícias que pagam a farda do seu bolso, que se sentem desautorizados. As crianças, hoje, muitas delas, têm maus exemplos, porque a crise não é das crianças. A crise é dos pais, que insultam professores, que lhes dizem barbaridades. E toda a gente sabe que um princípio da educação é a sanção. A sanção positiva, pelo mérito, pelo louvor, ou sanção negativa, quando se faz disparate. Agora, se não há sanção nenhuma, para que é que um aluno há de estudar se o mau aluno também passa? Mas que sistema é este? Estamos a enganar quem? Estamos a criar o quê? E já agora pergunto, na equipa do Ministério da Educação dirigente, quantas pessoas é que começaram a sua carreira como professores? Eu estou muito à vontade. Comecei como simples professor primário. E fiz o meu cursozinho na universidade a fazer 70 km todos os dias à chuva para ser um bom aluno no curso e a trabalhar. E muitas vezes nem conseguia almoçar. Sei o que custa viver e subir a escada a pulso. E tenho muita pena que a maioria das pessoas assente praça em geral. Não vamos lá com discursos. Cortem nestas coisas. Criem trabalhos. Há na função pública imensas coisas por fazer. Obrigado, António. Há florestas para limpar, estradas para reparar e não há ninguém, absolutamente ninguém que faça. Fico só por aqui. Peço desculpa do tom, mas não poderia deixar, mesmo neste dia de pesar, de dar o meu contributo e a minha palavra de solidariedade. E nós agradecemos-lhe a sua participação e a opinião que aqui nos deixou e já agora aceite as nossas condolências, evidentemente.